Olá, amigas empreendedoras. Estamos aqui hoje novamente com o podcast do Portal Sou Mulher. Gente, cada dia esse programa fica mais intenso. Hoje nós estamos aqui com convidados que sabem coisa de 4 milhões de anos. Por aí, 300 milhões. 300 mil, 4 300 milhões. mil. Olha, gente, é longe. Nós vamos saber sobre todos esses detalhes aqui com a Ana Paula, que veio com a gente. A Ana Paula já tá freguesa. Muito bem-vindos. Eu gostaria de apresentar o nosso professor. Ele é antropólogo, terapeuta e escritor. Como desacelerar uma mente turbinada na era da ansiedade? É um dos temas. Mas tem mais, gente. Ele vai participar da Expo Quantic, ele vai trazer informações. A Ana Paula, terapeuta quântica, Ana Paula do Carmo. Olha, tá incrível. Eu não sei nem por onde começar de tanta curiosidade. Nosso professor aqui é o Daryl Chaplin. Champlin. Champlin. Ele vai contar sobre o nome dele, porque tem uma raiz onde todos nós somos parentes, irmãos, quem sabe até pai, mãe, filho, tudo misturado. Vamos lá, gente. Venham conhecer aqui o nosso professor. Explica um pouquinho sobre o seu nome. Então, Daryl é homenagem ao meu tio. Que meu pai quis homenagear meu tio, me trouxe pro Brasil para eu sofrer bullying aqui. Né? Porque com um nome desse, que tem 5 consoantes, 2 dos quais repetidos, o R e o L, que tem um som estranho em português, então ele me traz para sofrer bullying aqui. O Champlin tem origem francesa, um lugar lá para trás, Foi né? E a criado para gente... ficar com raiva do. porque a gente achava o francês horrível quando era criança, né? Porque todo americano tem essa rixa com o francês, né? Depois você amadurece, isso tudo passa, né? Mas foi uma decepção descobrir a origem, né? Do nome, pelo menos, né? Mas você fez uma pesquisa lá para trás Ah, são e gerações para trás. gerações. E Gerações. o que isso significa para a gente hoje como sociedade? Porque explica um pouquinho de como ser antropólogo no Brasil. Tem algumas possibilidades para ser exploradas, né? Porque é um conhecimento muito amplo, muito vasto. A área é dividida em 5 grandes campos de estudo, que são antropologia cultural, arqueologia, a As pessoas antropologia confundem muito. arqueologia com A antropologia. arqueologia é um ramo da antropologia, na Uhum. verdade, né? Mas é o que dá manchete. Aí você tem a antropologia física e evolucionária, né? Você tem diversos ramos dentro disso, como a antropologia da metafísica, que é uma área que eu adoro. A antropologia da metafísica estuda a verdadeira natureza do ser humano e é muito mais próximo à filosofia do que ela é Uhum. propriamente dita da antropologia. Mas se você quer saber a verdadeira natureza do ser humano, você tem que explorá-lo do ponto de vista metafísico. O que é a verdadeira natureza? Ele é só biológico? Ele é também espiritual? Ele é consciência misturado com biologia? Ou a consciência é a biologia? E será que nós estamos todos vivendo uma grande ilusão, né? Que agora postularam essa ideia também. A metaverso, né? Eu Somos adoro. todos uma grande ilusão de alguma coisa. Então, fisicamente, a gente é imaginário. Né? Então, essa é um ramo que vai Porque é lá um campo para de fora. energia, né? Existe um campo de energia que tudo tem energia. O ser Exato, humano é exato. pura energia. Sim. E as pessoas ainda não se deram conta disso. E como é que a gente pode, assim, explorar isso dentro da Expo Quantic? Porque eu sei que são vários olhares. Então, o direito quântico, a gente até pode colocar a imagem aqui que vai aparecer o direito quântico, a Expo Quantic. Dentro do direito quântico, dentro do que a gente pode trazer para a população essa evolução. Agora, a inteligência artificial, como é que as pessoas evoluíram sem isso? Como é que vem a sociedade sem isso? Isso traz para a gente, lógico, dentro da pesquisa, mas como é que isso acontecia? Porque não tinha esse cruzamento, né, de informação. Eu sei que a doutora Ana Paula ela vai trazer, como terapeuta, dentro da ciência quântica, tem muitas técnicas também. E essa visão que a gente pode ter, assim, eu sou muito curiosa, porque eu sei que você tem um parâmetro em relação a sonho, ao sono.
como é que isso pode ajudar a pessoa? Porque pensar no quântico, como física quântica, você tem até um artigo que você tentou traduzir e ele é difícil de entender, é complexo. E como que a gente pode trazer isso para a sociedade? O que que essa mudança vem trazendo para as pessoas dormem menos, elas têm mais ansiedade, elas ficam mais eh, não dormem bem, né? Não dormem bem, então ficam mais ansiosas, ficam descontroladas, né? Porque isso traz transtornos. E lidar com tudo isso, com essa mudança, o que que pode ajudar como professor, como antropólogo, como terapeuta? Eu sei que você tem um consultório, atende as pessoas para ajudar a melhorar tudo isso. Esse rumo que a gente tem trazido, como alinhar isso dentro do quântico? Porque hoje vai se falar muito sobre isso. Então, o que que, por exemplo, nos sonhos, ser um sonho de uma visão antecipada, é premonição, o sonho como não quer dizer nada, o sonho que diz tudo e você não sabe interpretar. Eu tenho um livrinho do sonho que a minha funcionária falava: Ah, eu sonhei com isso, Tereza. E eu fico buscando nos meus sonhos algumas coisas. E eu tenho um livrinho lá que ela vai olhar naquele teu livro de sonho que não diz nada. A gente sabe que você vai olhar até por curiosidade, mas muitas vezes eu sonho e a coisa acontece. Então, lidar com tudo isso, esse momento de transição para essa dimensão, o que que a gente vai enxergar, o que que a sociedade busca? Foi muita pergunta, né? Foi. Já que você perguntou, eu falo. É assim, eu acho que se a gente conseguir trazer uma conscientização e o ser humano, ele é multifacetado. E se a gente conseguir trazer dentro deste contexto quântico, vamos chamar de quântico por falta agora de um outro nome que seja mais adequado, talvez. Mas o que eu quero dizer com isso? Quântico soa muito para lá de longe na mente da maior parte das pessoas. Uhum. Se a gente consegue trazer o conceito que o ser humano é multifacetado, uma parte dele aparentemente é biológica. Eu digo aparentemente. Há controvérsias até nisso. Uma outra parte dele envolve o funcionamento de um órgão que tem comunicação com algo que está fora desta dimensão biológica. O cérebro funcionando como vamos chamar de um radioreceptor. E há Uhum. muita boa evidência disso. Inclusive gente hidrocefálica, que é gênio da matemática, hidrocefálica. Gente Hidrocefálica? que não tem, que tem só um pedacinho do stem, né? Aquela parte bem primitiva do cérebro, e ainda assim é gênio. Meu E deve ter Deus. muita gente andando por aí desse jeito, sinceramente. Tem Uhum. um que é um gênio da matemática, eu sempre falo sobre ele, que carece de cérebro. O que um médico, ou talvez um fisiologista ou um outro cientista do tipo ficaria horrorizado de ouvir falar e diria que é mentira. Porque não pode acontecer isso, mas Mas efetivamente acontece. acontece. Então, a gente está transitando nesse momento entre popularizar um conceito, para que ele não seja tão abstrato, Uhum. e trazer para as pessoas a consciência sobre a consciência. Então eu vou partir do princípio que nós temos um corpo, é biológico, vou partir de um princípio que a gente tem uma conexão com uma mente, essa mente não é biológica, Uhum. e que essa mente tem conexão com a consciência maior, que eu vou chamar de consciência só, para não chamar de Deus, Uhum. ou dar outro rótulo para isso. Porque as pessoas, cada um tem um rótulo, né? Exato. E é só rótulo. Hum. Então, por exemplo, dentro da filosofia, você tem um conceito chamado substancialismo, que versa que nós temos corpo biológico, conversa com a mente, que alguns chamariam de espírito ou alma, que conversa com a consciência, que alguns chamariam de Deus, ou você pode dar o rótulo que você quiser. Com comunicação livre e espontânea. Portanto, as coisas que estão acontecendo em nível de consciência, você pode abraçar. Qual que é um dos caminhos? Uhum. Sonhos é um dos caminhos. Sonho é um dos É um caminhos? caminho, porque você está pegando informação que não está presente no nosso conceito de tempo. E o nosso conceito de tempo só serve para a gente atrasar compromisso, esse tipo de coisa. Porque tempo em si é uma contagem humana. Uhum.
há muita evidência que as coisas todas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. As coisas acontecem, Tudo então, está ao mesmo... acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Então, você tem um acidente de automóvel acontecendo, você sonha a respeito desse acidente, mas na verdade, passado, futuro e presente se misturam de algum jeito, e o acidente está acontecendo agora do mesmo jeito que aconteceu ontem, do mesmo jeito que acontece amanhã. Nossa, Complexo isso é demais. complexo, né? Então, eu acho que o que tem que ser a visão maior deste, até se quiser falar da Expo Quantum, é trazer a conscientização que a gente está na fronteira do conhecimento de o que é consciência e o que é biologia e como as duas coisas se misturam. Uhum. Como elas E conversam. como elas conversam. E talvez este seja a missão maior. E aí você fala, mas como é que entram terapias nisso? Ora, estão todas explorando a energia. A energia faz parte deste conceito da comunicação entre aquilo que é mais universal, digamos. Uhum. Como que nós fazemos para estarmos, né? Essa forma atemporal, né? O passado, o Achei bem presente. interessante O isso. passado, o presente e o futuro, eles estão misturados. Esse E é ao mesmo nós tempo. estamos misturados. Então, o nosso sonho, ele é um sonho que está acontecendo ou é algo que a gente se lembrou que já aconteceu no passado e que a gente está vendo agora? E aí, quando a gente vai para esse contexto, né, professor, e a gente relembra que dentro das terapias nós temos tantas linhas, porque nós somos pessoas tão diferentes e temos tantas linhas que nós trabalhamos e usamos, né, tantas necessidades. Então, eu vou puxar uma sardinha aqui um pouquinho para a gente unir a nossa conversa. Quando a gente muda crenças, que alguns chamam de crenças, outros chamam de mindset, outros chamam de pontos de vista, né? Que são Mesma coisa. apenas rótulos e é tudo a mesma coisa, né? Cada técnica dá um nome diferente. Você acredita que nos sonhos a gente possa fazer essa mudança também de crenças ou de mindset do enquanto estamos dormindo? Eu acho que eles são um caminho para todas as explorações. Uau, é fantástico. Por quê? Eu nunca vou deixar de prestar atenção para um sonho que um cliente teve. Ainda que eu não trabalhe na linha da psicanálise. Uhum. Aliás, me baterão muito. Eu digo que uma boa parte dos conceitos originais de psicanálise estão ultrapassados. Passados. Concordo com o Muito senhor. ultrapassados. Agora, quando a Concordo. gente começa a olhar no funcionamento do cérebro e consciência e a gente começa a entender que a gente, numa faixa de sono da gente, a gente tem a capacidade de tropeçar para uma coisa que está por acontecer. Como é que a gente trabalha com isso? Ou que a gente tropeça para alguma coisa que nos feriu no passado e nos trouxe trauma. Se eu consigo entender o processo de um sonho e mais ou menos em que momento ele está se manifestando para mim, eu consigo isolar o trauma, às vezes transgeracional, e aí não é Uhum. reencarnação, é trauma Sim. transgeracional transmitido pela epigenética. Epigenética, Essa é uma coisa. Ou eu consigo falar, putz, se eu entrar naquele carro ali, vai bater, eu vou morrer. Então eu não vou entrar naquele carro ali. Você tem essas percepções assim Todo mundo no tem. sonho, Todo né? mundo tem. Todo mundo tem. Só que não entende o idioma que está sendo usado. Não O idioma é entende? um sonho. O idioma dentro do sonho, parte dele é baseada em imagem. Outra parte não. Então, a gente diz, seria o equivalente a você dizer que o idioma falado por alguns bilhões de pessoas no mundo, chinês, mandarim, não tem significado porque eu não entendo o desenho, eu não entendo o caractere que tá lá. Daí você diz assim, isso não tem significado. Mas mais de 1 bilhão de pessoas no mundo entendem aquilo ali. É A incrível. questão é que eu não entendo o que o peixe significa para mim quando aparece no meu sonho. Sim. A simbologia do peixe para mim, pessoalmente, é trabalho, projeto. Para outra pessoa pode significar Jesus Cristo, porque é o Sim. símbolo universal de Cristo, peixe. Sim. Então, o sonho ele te traz uma mensagem, a questão é como você decifrá-lo se você não conhece o idioma. Não conhece os caracteres que aparecem. Mas, por exemplo, quando você tem um sonho tão real, com tantos detalhes de imagem, de conversa, e tudo faz sentido o contexto, você lembra de tudo, aconteceu comigo. Eu sonhei com o presidente Bolsonaro, na época ele era para reeleição, para se tornar novamente presidente, e eu sonhei com um local onde parecia ser um local do exército, parecia ser um quartel, e as vestimentas, tudo, eu consegui enxergar. E 1 ano exato do sonho, eu conheci naquele local
aquelas pessoas, eu mostrei inclusive os desenhos, as fotos do que eu vi de uniforme, porque não era um uniforme comum para mim. Mas eu vi aquele uniforme 1 ano exato, no dia que eu sonhei depois de 1 ano. Essa questão de ser atemporal a coisa faz muito sentido agora para mim, porque sonhar 1 ano antes. E eu sonhei com meu filho capotando o carro. E eu liguei para ele, falei, e aí, tá tudo bem? Ele tinha capotado 1 dia antes do sonho. Então eu sonhei 1 dia, mas não aconteceu nada. Eu falei, não, porque a mãe sonhou, ele tava em São... Mãe, quem te falou isso? Eu não contei para ninguém. Eu falei, então, eu sonhei. Ele tem pavor dos meus sonhos, porque eu sempre aviso. Não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso e faça aquilo. Eu sempre aviso quando é em casa. Eu sonhei com um avião. Às 6 horas da manhã a gente acordou, porque a gente ia fazer um trabalho em São Paulo, de uma editora. E fomos tomar café para a gente ir à reunião, era às 10, 10 e pouco. E eu fui, assim, acordei meio incomodada. Falei, nossa, eu sonhei que um avião caiu. Descrevi o avião, falei o local. Às 8 horas o avião caiu. Naquele local, o mesmo avião. E a editora iria avisar que ela não ia participar da reunião às 10 horas, porque ela estava indo para o Rio fazer uma matéria no Rio de Janeiro. E ela faleceu nesse acidente, que foi o acidente da TAM, lá naquele. Ali na serra, né? Que termina a serra ali. E foi um choque para mim, porque falei, meu marido sabia, meu irmão sabia, estava com a gente. Eu falei na hora do café, de manhã antes de sair para a reunião. Não desmarcaram a reunião. Mas nós chegamos lá, estava todo mundo assim, distraído, atrapalhado. Não desmarcaram porque era uma reunião para definir muitas coisas. E eu falei, nossa, gente, eu sonhei isso hoje de manhã. Eu até fiquei sabendo lá. Eu nem sabia. E aí meu irmão falou, nossa, ela mesma falou na hora do café, 2 horas antes. Você e milhares de pessoas tiveram esse sonho. É, Talvez milhões. mas talvez, eu não sei. Então Tá no isso campo, né? Já tá tá no lá. Já campo tá Já no tá campo. A acontecendo. informação já tá acontecendo. já tá acontecendo. Só que algumas Quanticamente. pessoas filtram e outras não. Então, eu presto muita atenção quando eu sonho. Às vezes é bobagem, parece uma besteira, mas eu presto atenção porque eu antecipo uma visão. E isso, às vezes, até afasta das pessoas, porque as pessoas vão, ai, nossa, ela avisa as coisas e parece que tá gorando. E não é, gente, não é. Se você tem uma premonição das coisas, coloque em prática, você escrever, mesmo que seja só para você, Geralmente porque... eu ligo pra pessoa. Você liga? Geralmente. Então, Existe uma prática, né, da yoga. Eu fiz um workshop uma época chamado Yoga dos Sonhos. Você deve ter conhecido, né, professor, Yoga dos Sonhos? Que é com o propósito de você treinar esse idioma. Porque se é um idioma, o sonho ele é um idioma, eu não falo a linguagem dos sonhos com perfeição. Você fala. E quando você faz essa prática para entender melhor esse idioma, cada vez você vai poder se comunicar melhor com os sonhos. Eu acredito isso, né, professor? mas, Alguns são literais, outros não. então, mas existe São alguma... simbólicos, né? Porque eu lembro que a gente vê até na Bíblia que muitos reis, muitas pessoas pediam para a leitura dos sonhos. Isso faz sentido muito para antepassados e tudo. Eu valorizo muito isso, mas as pessoas começam a entender isso mal. Nossa, parece uma bruxa, parece não sei o quê. Eu falei, gente, parece uma fada, né? Vamos pensar em fada. Então, esse contexto de crenças, valores que a gente coloca, a Expo Quantic, ela vem no sentido também de trazer informações dos nossos antepassados. Porque, por exemplo, a cultura japonesa, eles valorizam muito, eles veneram os antepassados, né? Eu sei porque a gente faz veneração aos antepassados por causa da arte que a gente frequenta. É uma arte japonesa. Quando eu fui fazer o curso lá no Japão, estava me incomodando o fone de ouvido. Eu tirei o fone de ouvido e eu consegui entender o que o palestrante falava em japonês. Eu não sei falar japonês, mas eu consigo compreender aquele idioma. Parece que eu consigo entender o contexto
mais do que o inglês. O inglês eu tenho que me esforçar mais para poder entender um contexto. Eu não falo inglês fluente, mas eu consigo entender. Agora, o japonês eu tenho uma facilidade muito grande de entender. Então, por isso que as histórias que eu conheço de 5 milhões de anos, ter a informação de Kobe, e o seu são 300 milhões. Então, a informação que a gente tem de antepassados, que todos nós somos parentes, da África, né, que você estava falando A para mim. África 300 mil anos atrás, 300 mil. pela Eva africana, que foi pelo rastreamento feito por DNA mitocondrial, o berço, né? Qualquer coisa acontecida depois foi resultado de migrações que aconteceram a partir dali. E tem muita evidência arqueológica na Ásia, muita delas. Depois tem muita evidência arqueológica na Europa. Mais recentemente você tem evidências nas Américas, né? E cada vez está colocando mais para trás essa data. Inclusive, antigamente achava-se que nas Américas 10 mil seria mais ou menos o período em que os proto-humanos chegaram, seria os descendentes dos Neandertais. Mas o que se descobriu é que, por exemplo, tem evidência no Brasil, em sítios arqueológicos brasileiros, que já existia humano andando por aí 20 mil anos atrás, né? Então, toda essa pesquisa está montando aí num quebra-cabeças, né? Do ponto de vista do gene, parece que foi lá. Mas não me surpreenderia em absolutamente nada se alguém chegar com uma informação diferente dessa. Agora, e a tecnologia? Porque existem tecnologias de coisas tão perfeitas que parece que foram feitas a laser, estruturas, né, e esculturas muito perfeitas que tem, assim, já existe há muitos anos. E essas, vamos dizer assim, essas características da inteligência artificial, essa evolução que a gente está tendo, você veio da área de TI também, né, Ana Paula? Essa, vamos dizer assim, a questão é lógica, espiritual, humana. Como é que faz essa fusão da tecnologia que já existiu para essa nossa tecnologia que está tão, parece que é tão rudimentar ainda, e vem o quântico, e vem o computador quântico, e vem tudo quântico e a gente não sabe nem ainda a base da terceira dimensão, né? Como é que a gente pode, assim, observar, o que a gente pode aprender com essa tecnologia da inteligência artificial dentro da cultura do... Você tem que começar primeiro por definir o que é artificial, né? E o que é uma inteligência artificial e como ela se difere de uma inteligência biológica. Existe um limiar realmente? Muitos bons cientistas hoje estão colocando como inexistente a diferença real entre a artificial e a humana. A única diferença real é que a artificial aprende muito mais rápido que o humano. Ah, né? é? E representa um risco pra gente, porque vai chegar uma hora que talvez a gente não inteligência consiga artificial diga assim: basta, vocês consomem muita energia, eu vou desligar vocês. Você acha que a possibilidade é real? Real e no futuro muito próximo. Né? Então, agora, o casamento dessas duas coisas pode ser muito proveitoso. Então, com isso consciência, que a gente, né? Por isso que o limiar da evolução, né? Nós estamos falando de quântica, mas quando nós unimos e integramos os conhecimentos e as experiências, o que difere mesmo entre o que alguns chamam de luz e sombra, de saber ou não saber, é a consciência, porque a base está no desenvolvimento da consciência. Quando nós unimos a tecnologia, quando a gente fala em inteligência artificial, e quanto de consciência quem está desenvolvendo e o quanto de consciência essa própria inteligência estará aprendendo ou desenvolvendo. Porque senão nos desliga, né? E o ser humano também, Sério? o ser humano Comigo é também, para ter um certo controle, porque as pessoas depressivas, as pessoas fugindo da realidade, as pessoas que não estão querendo buscar essa consciência, estão em sofrimento. Existem algumas técnicas, que nem você me falou do Theta Healing. Como é que isso pode ajudar, por exemplo, numa terapia? Como é que isso pode as pessoas se integrarem para se sentir melhor nesse período? Quando a gente coloca, vamos trazer aqui, né? Vamos conectar. Quando nós falamos de consciência, desenvolvimento de consciência, quando o indivíduo ele não está bem, né? Ele está com uma tristeza, está com uma ansiedade, está com uma depressão, ali tem algum ponto de ausência de consciência ou dele mesmo ou da situação. Isso pode ser um trauma,
Isso pode ser uma, uma crença que a gente fala, né? Uma crença, um ponto de vista limitante, e a gente tem várias técnicas que ajudam nisso. O Theta Healing é uma técnica que se usa, né, em terapias, que ajuda a encontrar pontos de bloqueio. Então, pontos de bloqueio que fazem o quê? Fazem com que a pessoa não avance na sua consciência, na sua realização, nos seus relacionamentos. Então, nós vamos buscar onde está aquele ponto de bloqueio a partir de algo que ela acredita ou, como estamos com o professor aqui, transgeracional, que ela nem sabe que existe, está lá no A antepassado, maioria é isso, né? lá Tá no boa lá. parte. avô É. Boa dele, parte. né? Enfim, nós temos. As pessoas usam muito aquela figura do iceberg quando vai falar de consciência, né? A ponta do iceberg é o que a gente sabe, mas é uma pontinha desse tamanho. Tem todo um iceberg quase inteiro embaixo, que é o que nós não sabemos. Então, o Theta Healing é uma das técnicas, e tem várias, a gente nunca usa uma só, né? Mas o Theta Healing é uma das técnicas que nos permite acessar aquele iceberg lá no final para encontrar um ponto oculto que a gente, nessa técnica, chama de crença, onde a pessoa está tendo o quê? Uma limitação para avançar na vida dela. Essa mudança de crença é normal nesse período a pessoa não se sentir depressiva? Hum? É Eu normal? acho que a gente poderia dizer que o normal é ter depressão. O normal é ter a depressão. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a satisfação instantânea é aquilo que todos buscamos. E o mero conceito de ter dor ou tristeza, para a maioria das pessoas, é alguma coisa repugnante. Porque não percebem que tristeza e alegria são a mesma coisa. E que duram mais a mesma Ao quantidade de mesmo tempo. tempo. Nada mais é do que uma emoção. Agora, nós entramos numa espiral destrutiva por achar que a gente tem que estar sempre feliz. Feliz. E é a mentira Não, do milênio, né? estar triste é uma coisa. Você ficou triste, chateado e tudo, mas não usar essa tristeza para aprofundar uma depressão. O problema é que a gente está sempre sob demanda, né? As pessoas não estão se permitindo nem viver um próprio luto, né, professor? Pô, e como? Quer dizer, não pode ser luto. Você não pode. Quando você, por exemplo, finaliza. Nós temos finalizações de ciclos. Finalizações de ciclos são lutos. Você perde o emprego porque foi mandado embora, é um luto. Alguém morreu, é um luto. Você terminou um relacionamento, é um luto. Você sai de uma idade, às vezes, para uma outra idade, uma fase da vida, né? Nós somos mulheres mais velhas, você sai da maturidade para menopausa, para alta maturidade, também é um luto. Você tá ali vivendo um luto. E ali geram momentos que nos deixam o quê? Tristes, porque você está revendo. E agora as pessoas não estão se admitindo mais ter e viver. E a ausência do luto, ela causa até a própria depressão e ansiedade, não é, professor? E tem outros elementos, né? Porque os grandes pilares que vão amarrar isso de algum jeito, os grandes pilares da boa saúde física e emocional são sono de qualidade, noturno. Não adianta dizer, vou dormir à tarde e tá tudo certo. Não, é sono noturno, sono de Por causa da qualidade. pineal que precisa liberar os É hormônios, né? justo. Então, se você não dorme antes da meia-noite, por exemplo, você perde produção de melatonina, que é Sim. indutor de sono. Exemplo. Dormir com o celular próximo da É cama, horrível. a luz, né? Televisão ligada Televisão. é Eu tenho feito a tudo isso, praga professor. do século XIX é a televisão. Mas Então, você sabe que me atrapalhou o peso. Eu tô numa luta para reduzir. Eu sempre fui muito magra. aham. E durante a menopausa aí atrapalhou, aumentei um pouco de peso. Tive algumas disfunções por conta de sentimentos, né? Da raiva. Interfere Eu um vi você pouquinho. falando, interfere um pouquinho no sentimento, a causa de doenças, né, e tudo. E eu sei que minha família tem muitos diabéticos. Então, se não cuidar desse detalhe, sempre pratiquei esporte, pratico karatê, sempre gostei de acordar mais cedo, sempre gostei de tudo. E agora eu mudei tudo. Tô mais da noite, meu processo criativo tá muito intenso. E eu não consigo desligar a televisão. Qualquer barulho eu acordo. Então, com a televisão ligada, eu tiro aquele soninho e depois eu vou pra cama. Mas que é o mais nobre do sono é até às 2, 3 horas da manhã. A Né? interferência A interferência de de eletromagnéticos é um dos grandes desastres Desse momento dessa nosso. fase humana. Então, você tem um sono de alta qualidade, que é uma coisa que a gente precisa cultivar.
A gente não precisa ser obcecado com o assunto, mas a gente precisa prestar muita atenção. É porque você emagrece enquanto dorme, né? É porque tem uma processo de briga entre emagre- leptina e grelina, que são os hormônios que te trazem saciedade e fome. Se você estiver dormindo mal, desequilibra. E aí você engorda dormindo. Beleza? Ou emagrece se você dormir Se bem. você dormir bem, você não engorda tanto. Ou não engorda, Aham. né? Aí você tem outro pilar, meditação. Outro é atividade física. Outro pilar é uma dieta baseada mais em produtos de origem vegetal e orgânica do que animal. Uhum. Aí você tem gestão do estresse e ansiedade, certo? Depois você tem o que a gente chama de aterramento. O aterramento é literalmente fazer com que a sua energia escoe. E, surpreendentemente, relações sociais. Descobriram recentemente, o cara que criou uma teoria chamada teoria polivagal, que lida com questão de trauma. Sim, polivagal é maravilhosa. Descobriu que um dos ramos do equilíbrio, que mais traz equilíbrio, na verdade, porque aciona o sistema parasimpático, é relacionamento social de qualidade. Amigos, Network, meninas. Network. amigos. E convivência, né? Convivência. E por mais que a gente tenha 10 mil, 20 mil amigos aqui, isso não é uma relação. A relação é olho no olho, abraçar, Você né? precisa disso. É. É muito maravilhoso a tecnologia, ela nos leva, ela nos conecta, eu que vim de TI, né? Ela nos permite conhecer pessoas do mundo inteiro, fazer cursos da minha casa, é fantástico, isso veio pra... Mas nós precisamos também ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o tecnológico e o social, não tirar o social da nossa Mas relação. hoje dividiu um pouco, né? Por questões até, acho que políticas, as pessoas, vamos dizer assim, convivem com aqueles que têm as mesmas ideias. O mundo bipolarizou, né? Bipolarizou. Tô Isso- certo ou não? Isso é causa de doença mental. Sim. Isso é verdade, né? Pô. Sim. Nossa, Sim. hoje nós temos seríssimos problemas. E a pandemia trouxe uma onda gigante gigante. de doença mental também. Que quer dizer distúrbio mental, na verdade, daí eu tô falando de tendências depressivas e suicídio. Uhum. Sim. Porque a gente tá vivendo o estresse pós-traumático. Sim. Transtorno do estresse pós-traumático. Mas você sabe que, para quem já Sim. tem o conhecimento até em PNL, mais espiritualizado, eu acredito que, assim, o conceito de pandemia não assusta. Não assusta porque a gente sabe da manipulação de tudo isso. A gente percebe algumas coisas, mas as pessoas mais desavisadas, eu acho que as pessoas que, vamos dizer assim, vão pelo volume da humanidade, que não percebe algumas coisas, ela existiu. Porém, se você estiver numa frequência melhor que aquilo, você vai procurar desenvolver outras coisas. Na verdade, a pandemia, para uns, ela foi, vamos dizer assim, valorizada. E para outros, não. Mas Então- quando a gente fala de um... Não sei se o professor corrobora. Quando nós falamos de um movimento, de um momento em que foi retirado e deixado as pessoas dentro das suas casas, retirado isso aquilo é- que elas achavam que era importante, tem algumas pessoas que estão realmente vivendo esse transtorno de estresse pós-traumático. Elas nem... Agora que nós vamos saber os resultados desses 3, 4 Elas anos, estão né, que buscando está ajuda. Eu aparecendo. vejo que isso abriu mais o horizonte para essa consciência. A gente tá chamando isso de trauma coletivo. É trauma coletivo? Trauma coletivo. Guerras são motivos de trauma coletivo. Grandes discussões políticas bipolarizadas são coisas que trazem o trauma coletivo. Grandes acidentes naturais, terremotos trazem trauma coletivo. O índice de violência na sociedade Traz causa trauma coletivo. Uhum. Dalai Lama uma vez disse que se todos aprendessem a meditar na primeira infância ou na idade escolar, Não teríamos em uma geração acabava a violência. Uma geração. Porque daí você elimina da sociedade o tal do trauma coletivo. Né? Ou pelo menos uma parte dele. Sim. A não ser que você tenha maremoto, terremoto, uma coisa Tudo assim muito que junto, marca, né? Por isso que as pessoas estão, a gente percebe assim, quando há um diálogo na rede social, as pessoas estão indo para uma ponta de muita violência, de muita discussão. Quando fala, olha, tá frio demais ou calor demais, as pessoas já entram nesse gatilho de medo, que nós vamos ter algumas situações climáticas que fazem parte e que já existiam antes. Mas a gente também não tinha a rede social que espalhava tão rápido, né, professor? E com isso as pessoas vão tendo esses gatilhos dos traumas. O que leva daí, então, à criação das tais crenças limitantes. Limitantes. Ou à
o reforço dessas crenças limitantes Sim, se torna da gente limitado, sim. né? E essas técnicas que você menciona são técnicas que, como você mesmo diz, não tem bala de prata, Não porque tem bala de não tem uma prata. bala Não de prata, tem, A não nenhuma pessoa tem. precisa técnica, também estar aberta. claro, Sim, nenhuma sim. técnica em isolamento Não, vai Vai funcionar. funcionar. sim, não tem que ser um conjunto. Então você soma todas essas coisas e faz. E aí, essa consciência que isso gera ajuda a trabalhar com com as tais crenças limitantes. Sim. Mas o problema tá lá, né? Então, meu bisavô batia na minha bisavó. Uhum. Em que hora eu vou descobrir isso? Quando, quando tiver uma briga e Certo? alguém um bater no outro, Não, né? porque daí isso vem pela epigenética. Vem pela Uhum. Aí hipergenética. você tem algumas técnicas como as constelações que Sim. ajudam. Sempre? Não. Não. Certo? Sempre? Não. Não. Então, como que eu faço? Então, eu vou experimentando diferentes abordagens com as pessoas que, em algum momento, elas vão ter uma melhoria muito grande. Sim. Por isso, agora a gente fala, né? Por isso que quando nós nos encontramos, aprendemos mais. E a própria Expo Quântica é uma oportunidade Essa é a para grande isso, né? oportunidade. A Grande, Expo né? Quant é uma excelente oportunidade do quê? De trilhar e ter no mesmo lugar várias pessoas, especialistas, profissionais, buscadores, pesquisadores, praticantes como nós, para aqueles que estarão lá poder ter esse arcabouço de possibilidades. Porque quando alguém chega e fala, nossa, eu tenho uma única ferramenta, uma única técnica que vai resolver a sua vida, é uma Não vai. grande mentira. Não vai. É uma grande mentira. Não tem um método único, uma técnica única. Porque nós somos pessoas diferentes. E a cada momento o planeta passou por algumas situações, estamos passando e ainda vamos passar. Então nós temos muitas possibilidades. Então nós temos que ter o quê? A união disso. E a própria Expo Quant, que é uma oportunidade de nós unirmos pessoas que vão trazer isso para a gente partilhar, aprender mais. Você vê que até dentro do direito quântico, eu falo da gastronomia quântica, a Patrícia Haddad, ela vem falar para gente sobre a gastronomia quântica. O estudo que ela traz quando ela faz um evento de gastronomia para noivos, né? No casamento, ela traz as memórias, ela cuida do que tem o alimento, do que aquilo significa para aquela família. Olha que O trabalho que, lindo. aliás, é mais combustível na minha fogueira do vegetarianismo. Ah, é? Por que que eu deixei de ser... Por que que eu deixei de comer carne? Por causa da memória que vem junto e por causa do sofrimento que isso causa. Eu não posso ser partícipe de uma indústria que mata 100 milhões de cabeças de gado por ano. É assassinato, é maus tratos, é bruto. Eu não Uhum. posso participar dessa indústria. É 1,2 bilhão de frango por ano, Então, mas 100 milhões de cabeças de gado por ano. Eu não posso participar. Porque a carga vem na carne. uhum. A dor vem na carne. Eu não posso. Eu não posso ser copartícipe de uma indústria que vive da dor. Então, a questão é que assim, a questão é polêmica, porque Eu posso dar um adendozinho? Eu também estou vegetariana, eu falo que eu estou, né, há alguns anos. Porque a gente muda, né? Às vezes a necessidade do corpo é outra, às vezes a gente vai para um país que não tem, apesar de eu já ter meditado tanto, feito processo de meditação da partícula de luz, enfim. Então eu sempre costumo dizer eu estou vegetariana, né? E aí a gente atende, convive, e eu tenho pessoas da família que não estão nesse processo, né? Eu tenho outro processo. E sim, né? Como o professor trouxe, o animal, o que a gente ingere tem memória, tudo tem informação, e essa informação vem para nós. Então, no mínimo, a pessoa, já que ela ainda participa, ela ainda come esse alimento, ela trazer uma bênção para aquele alimento, trazer uma bênção para aquele animal, mudar a frequência daquilo que está no então, prato a Patrícia dela. tem esse cuidado. Ela consegue trabalhar isso, por exemplo, num produto que contenha água. Ela consegue mudar a frequência ali. Ela até explicou o método que ela utiliza e ela tem um detalhe em relação a isso. Eu achei bem interessante. Agora, uma curiosidade que eu queria, você estava contando no começo, por exemplo, a relação de você ter uma troca de órgão.
Porque, na verdade, um animal também seria uma troca de órgão praticamente, né? Você teria a célula dele dentro do corpo. Ah, por exemplo, você fez um transplante de órgão e ali ficaram memórias. Modifica o DNA dessa pessoa, como que isso funciona? Porque é uma curiosidade minha, porque eu assisti um filme que falava sobre isso e fez todo sentido o que a pessoa passava nos sonhos, o que ela conseguia pensar. Tudo tem uma interferência, né? Então o cachorrinho tá lá no jardim da casa e ele entra em polvorosa quando passa alguém na rua, certo? O que foram descobrir? Que a pessoa que estava passando na rua tinha o coração transplantado do dono do cachorro que morreu. Meu Deus, eu não sabia disso. Ai, você não Certo? tinha visto. É um exemplo. É um exemplo. Então carrega-se memórias. Eu não sei ainda como funciona. Eu não sei se é em nível de DNA ou não. Então, existe Não sei. um livro chamado Memória das Células. Esse livro, para quem gostou do assunto, ele é fantástico. É um livro antigo, onde um médico fez muitas pesquisas com os transplantados. Eram transplantes de coração. Eu não sei se essa série, eu também assisti essa Você série, assistiu? assisti, se foi inspirada nesse livro ou não. Mas esse médico, ele trazia todas essas informações, vários testes que ele fez em pesquisas comprovadas das pessoas que eram transplantadas e que conheciam outras na rua e que sentia emoção. Tem, se não me engano, uma história de um senhor que era uma senhora e o marido dela tinha morrido e o coração tinha sido doado para um rapaz jovem. E eles, quando se conheceram, na hora que ela olhou, ela sentiu a energia, o amor, o afeto do marido. É um campo eletromagnético, né? campo. Que Sem existe dúvida. ali. Ou é um campo eletromagnético influenciado por alguma coisa, Maior, né? uma consciência. Uma consciência das células que estavam ali. O desejo de dieta do cara que recebe o transplante muda frequentemente. Muda, é A verdade. pessoa tem vontade de Desejos. comer coisas que Comer coisa nunca que ela- comeu e que o que deu o órgão, o que doou o órgão, comia. Sim, nesse livro teve um caso que o rapaz, ele era vegetariano e quando ele teve o transplante, ele passou a comer carne e virou churrasqueiro. E o porque outro que virou vegetariano. E o outro que não. Não é? É uma coisa interessante. Conta a história do sêmen, professor, que estava contando no off para Então, nós. É muito interessante, muito né? interessante. Existe um estudo que foi feito. Eles resolveram testar se o sêmen doado levaria ou funcionaria ou reagiria a estímulos. Então, vamos contar a história em um pouco mais de detalhe. Colocaram uma pessoa numa gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é uma gaiola totalmente magnetizada para não. Ela é isolada. É isolada. Nada que está fora entra e nada que está dentro sai do ponto de vista do campo eletromagnético. Uhum. Colheram sêmen dessa pessoa e colocaram eletrodos para detectar eletricidade, né? Ou uma carga elétrica. E o cara tá dentro da gaiola. Daí eles estimularam o cara, possivelmente com um filme pornô. O cara se entusiasmou ali. E o sêmen dele reage eletricamente fora da gaiola. Meu Deus. Foi levaram isso para outro prédio e continua acontecendo. Então a conexão é alguma coisa muito incrível, que daí você leva isso para a questão dos transplantes também. Sim. Não é? A energia parece que ela continua girando ali. É muitíssimo interessante, porque aumenta a nossa dose de responsabilização para com o planeta. Uhum. Sim. Porque o que eu faço interfere com o outro. E fica. E fica. Mesmo não estando mais aqui. Para ter ideia, o Instituto HeartMath Sim, é maravilhoso. desenvolveu um mecanismo, uma máquina que consegue detectar a um raio de 5 metros suas emoções, através da variabilidade da frequência cardíaca e outros indicadores que eles colocaram no algoritmo deles. Se você está super feliz, 5 metros distante de mim, chances são que eu vou ser influenciado pela sua alegria. Eu sou entusiasmada, então eu influencio. Se você está influencio muito que- triste, chances são que eu vou ser influenciado dessa forma também. Então nós temos uma influência muito grande no próximo. Eis daí a necessidade na ideia da teoria polivagal, das conexões sociais sendo um dos grandes pilares para a nossa saúde mental. Uhum. Da nossa evolução. Né? Muito interessante. E essas pesquisas pipocam o tempo todo com informações, tipo,
assombrosas sobre como nós estamos interrelacionados. Aí a gente volta para o contexto, assim, quanto de consciência eu estou colocando nisso aqui? Quanto de consciência eu estou colocando onde eu estou? A minha inspiração em relação à Expo Quântica, eu sempre falo, me emociono. Porque você ter afinidade com a cultura, em que lá se fala do quântico e você já estava sintonizada antes de ir. Quando chega lá, confirma tudo que você pensou e o que você já está fazendo. Até meu marido, ele é médico e ele fala para mim, como é que você sabe tudo isso? Aí eu falei, eu não sei te explicar, mas eu sei que eu já sabia disso. Entendeu? Platão falava isso já há bastante Há tempo. Não sei que 428 anos antes de Cristo. Então, eu fui estudar bastante. Eu gosto de absorver e aproveitar aquela matéria. Eu gosto de conhecer e colocar em prática. Então, quando eu voltei, eu já pensei na minha essência como mulher, qual era o fundamento de eu estar aqui. Porque nós teremos os ancestrais do futuro. Sem dúvida. E a nossa responsabilidade é tão É nossa grande. responsabilidade. E é E tão quando eu grande. ouvi isso, é tão bom, porque você pode estar num sanduíche comendo uma célulazinha ali de Dom Pedro. E eu não sei, às vezes, o que aconteceu com a minha herança genética. Eu sei até que, assim, a gente conhece até o bisavô, né? Quem Se foi tiver se sorte. tiver sorte. A maioria não lembra nem do É. avô direito. Então, o meu avô eu perdi muito cedo, então o outro não, o outro eu convivi mais tempo. E ele gostava muito de música, ele tocava sanfona, violão, e eu tenho uma sensibilidade para música muito grande, mas não para esse instrumento. Eu gosto do piano, eu gosto de outros instrumentos. Então, assim, eu fui buscar lá na família, mas de vez em quando o pessoal me dá umas pauladas. Porque a gente acaba ficando assim, ó, presta atenção nisso. Eu tava com uma prima, que ela tava com um câncer, e eu fui sugerir uma frequência para ela. Ai, não vem com esse negócio de energia, não. Tô com paciência. Ah, tá bom, eu tenho que respeitar. Então, levanta a plaquinha do dane-se e se vira. Eu não vou poder ajudar. Ah, não vem com esse negócio de energia, de frequência, de nada. Ah, tá bom, olha, tem um médico que trabalha com frequência reversa, já teve muitos resultados. Se você quiser conhecer, eu pergunto, quer permissão para chegar? Não quer? Eu respeito e deixo acontecer. Ela faleceu, ela é bem mais jovem que eu, e ela faleceu, eu acho que foi uma escolha. Quero morrer, quero falecer. Então, escolheu, é o caminho. Eu respeito e não fico chateada, porque eu avisei, eu dei os caminhos, mas a pessoa não quer. E a gente tem que respeitar. Mas até chegar nisso, até chegar nessa consciência, eu precisei de muito, porque é como a gente se sente até um patinho feio. Eu não sei se acontece. Eu raramente me manifesto, inclusive. Se a Então, pessoa senta à minha frente no consultório, você também. Sim, eu também. Você vai se manifestar. Sim, porque ela tá pedindo ajuda. Ela veio me procurar. Certo. E às vezes você joga conceito, tem certeza que acontece contigo. Você joga um conceito que a pessoa não engole. Eu não sigo mais aquele caminho. não, né? Porque não vai adiantar nada. Amigo meu fala, e é quase ofensivo, né? Que é jogar pérola pra porco. Não é? Então você segue por outro caminho, certo? E quando eu falo de pérola pra porco, não é no sentido nem ofensivo. Pejorativo. É assim, eu tô investindo uma energia que não vai ser absorvida. Então eu trabalho com outro conceito. Por isso que a gente fala tanto que não dá para ter uma técnica única. Exato. Porque se a não funciona pra todo pessoa mundo. chega num consultório, na nossa família, ou no nosso dia a dia, com um conceito que não combina com o que a gente está trazendo, A crença vai limitar. Isso, a crença vai limitar. E ali ela vai perder uma oportunidade. Então a gente tem que ter uma outra ferramenta, um outro recurso para poder levar. Então, poder falar. aí eu conduzo E com os pacientes pro eu livro nunca- do Bruce Lipton. Inclusive, você tem um e-book para disponibilizar gratuito, depois você vai dar o seu endereço. O Bruce Lipton, ele fala que a percepção que ele teve em relação à membrana celular, que hoje já se sabe que a informação vem pela pineal, transforma a bioquímica e
ela joga para o núcleo e o núcleo vai abrir se tiver na frequência dele. Eu tô falando isso uma coisa bem E simplória. quem porque- descobriu isso foi Candace Pert, né? Na década de 70. Então, mas o Bruce Candace Lipton Pert colocou Ele isso. popularizou. Ele Sim. popularizou. E nós vamos conseguir popularizar Molécula o das quântico. emoções. É. É. Molécula da Candace Pert, a molécula das emoções. Então, aí ela muda e ela vai reproduzir, porque aquilo virou uma matriz, tanto positiva como ela pode se tornar negativa. Você passou a informação errada e ela captou, quanto se você passou a informação correta, ela vai fazer, vai multiplicar. E aí a pessoa melhora, às vezes com oração, às Sim. vezes com. Ninguém se fala de cura, mas tem a percepção que ela melhorou. Dentro do Então, ramo de pesquisa, a gente tem que ter um eu acho cuidado que as pra tudo, né? orações, a pesquisa das orações, né, cresceu muito também. Tem Sim. muita coisa de Eu vi pesquisa que sobre as depois orações. eu fiz a primeira edição da Expo Quantic em 2019. 2017 2018 lancei o portal Sou Mulher, porque era essa questão de consciência. Mulher é a maioria. Mulher decide muita coisa. Então, se ela decidir, vamos dizer assim, harmonizar um ambiente, é a função dela. Porque o homem vai caçar, o homem vai buscar outras coisas. Eu brinco com isso porque meu marido sai para caçar também. E assim, eu gosto de pensar num todo. A arte Mahikari coloca aqui a essência da mulher, a essência da água, e a do homem, a essência do fogo. Portanto, água e fogo, eles precisam, para ferver a água, precisa do fogo. E o fogo precisa da água para ter o oxigênio. Então, isso é uma união do casal em que tudo dá certo quando se tem harmonia, quando se compreende, quando crescem juntos, né? Então, eu acho isso tão importante a gente conseguir passar. E 2019, as pessoas, elas ficavam, meu Deus, mas o que é esse negócio de quântico? Até meu neto falava. Pô, vó, não entendo esse seu quântico, não sei o que é isso, como é isso. E tá estudando engenharia. Eu falei, você vai precisar saber do quântico. E assim a gente foi no 2019, que depois veio o fechamento de tudo e a pandemia chegou para deixar as pessoas com busca, com sede de buscar essa consciência. Eu senti que melhorou muito para a segunda edição, que é agora em 2025. Para a segunda edição, eu acredito que as pessoas estejam mais preparadas para ouvir. Porque se ela chega no seu consultório com um mínimo de informação, ela vai conseguir entender o que você também quer ajudar, né? Não sei se você percebe isso agora, que mudou isso. Eu percebi que as pessoas, elas passaram realmente a buscar por mais soluções, né? Porque a pandemia, ela fez com que as pessoas olhassem para situações e emoções que elas nunca tinham olhado antes. No entanto, nem todos, né, se abriram e compreenderam. Não, Então, nem sempre consegue atingir. Mas sim, se a gente. Eu vejo dois, não sei a opinião do senhor, professor, mas assim, eu vejo que teve uma abertura muito grande para a busca e também teve uma abertura muito grande para as pessoas falarem um monte de besteira na internet. Tem ainda. E aí parece que todo mundo virou terapeuta, todo mundo virou médico, todo mundo virou quântico. E também se leva a muitas ilusões. E o ser humano, ele tem uma tendência a querer a pílula mágica de solução instantânea. Eu também estou procurando, eu não achei Eis que chegou o Prozac, né? Já tem quântico também, né? Então. Eu não achei. Então, a nossa jornada, né? Por isso, mais uma vez, eu falei assim, da Expo Quantic, de tantos congressos quânticos que eu já fui na vida, né? Mas ter um aqui em Santos é maravilhoso, né? Porque isso faz com que a gente perceba que não é uma pílula, é uma jornada que faz com que a gente faça transformação na nossa vida e mudança de consciência. Uhum. É uma prática que faz, são vários conhecimentos, várias vertentes, vários profissionais sérios que a gente precisa agregar e se conectar, várias técnicas, como a gente trabalha com terapia também, que várias técnicas que fazem com que essa mudança ocorra, né? Uhum. Então, sim, as pessoas passaram a buscar mais. Sim, passaram a querer
um estalo a mais. Mas tem algumas questões que, se ela percebe, ela muda. Acontece comigo. Eu busco. Nossa, se eu mudar isso no meu contexto, parece que deu um resultado melhor. Sim, Eu já consigo equilibrar minha frequência. sim. Eu já consigo isolar algumas coisas que me atrapalham. Eu já aprendi a fazer isso. Nem tudo agora dói tanto. Mas isso é uma autoconsciência, né? É. Uma busca por essa autoconsciência. E aí eu também defendo a meditação, hein? Eu fiquei lá 21 dias na Índia meditando, né? Nos templos, há anos atrás, para depois trazer técnicas meditativas dia a dia. Então, a meditação, ela é o caminho mais fácil, mais barato, mais custo nenhum, né? acessível para chegar em autoconsciência em muitos starts, né? É um recurso maravilhoso. É uma coisa que é importante. Deixa seu recado pro pessoal que quer o seu e-book. Deixa o endereço que a pessoa pode buscar. Sim. Bom, quem deseja, tem 3 e-books gratuitos no meu site, que é o anapauladocarmo.com.br. Um deles é Como as Crenças Influenciam a Sua Vida. Tem um e-book sobre alimentações com receitas vegetarianas deliciosas, lá também para as Olá. pessoas experimentarem. E tem um e-book chamado Jornada Theta Healing, porque é algo para as pessoas conhecerem o que é esta técnica. Essa é apenas uma das técnicas da qual eu trabalho, mas tem lá essas curiosidades. Então, tem 3 e-books no anapauladocarmo.com.br. Eu já dei uma passada de olho, adorei. Tem muita coisa legal Tem mesmo. bastante Procura coisa lá. lá no site. Professor, estamos chegando ao final. Passou muito rápido. Sempre passa. Nossa, meu Deus. Que é um poço muito fundo isso. E a gente viajou um pouquinho hoje. E tem muita viagem para fazer. Viu? Mas vamos trazer mais vezes. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre isso. E as pessoas entenderem o que a gente vai ver na Expo Quantic. Porque trazer a simplicidade para o tema é o nosso desafio. É buscar tudo isso. E eu gostaria de saber como é que você atua, o seu endereço, o seu Instagram. Pode falar para o pessoal, porque o pessoal busca. Não sei se dá para legendar o que eu vou falar, mas é Darrell _Champlin. Instagram. Ultimamente, se você entrar lá, você só vai ver coisa de ciclismo, porque eu sou eu tô sabendo que você foi até o Japão, né? Quase isso, né? Então, tenho postado muito disso. Mas eu trabalho com algumas linhas de terapia. A terapia crânio-sacral é uma que eu gosto muito, porque tudo isso mexe com a energia da pessoa e às vezes ela tem uma mudança ali naquela marca que surpreende. Trabalho com EFT, que é uma outra técnica que mexe muito com a energia, que é a de libertação emocional, né? Então, isso é muito interessante. E tenho trabalhado ultimamente muito com equilíbrio de nervo vago. Olha, que interessante. Então, é um procedimento que eu uso que envolve som também. No finalzinho, eu uso tigela tibetana para isso, né? E envolve um tanto de manipulação do corpo e respiração ao mesmo tempo. Você energizar o nervo vago te ajuda muito a encontrar equilíbrio. Então, eu estou trabalhando com essa questão. E trabalho com sono e sonhoterapia, né? Porque Nossa, se a pessoa me conta os sonhos, eu vou saber o que está acontecendo na vida dela. E isso ajuda demais no processo terapêutico. Sonhar com o presidente e realizar o sonho tem a questão política? Tem N vertentes, né? Resolução de conflito, se você usa sonho como ferramenta para isso, é excelente, porque você vai entender qual é o conflito que está acontecendo. E você pode usar os conceitos que aparecem no sonho para você levar a pessoa ou para você trazer a si mesmo um entendimento de qual é o caminho a ser seguido. E aí, quando você entende isso, você aplica o Theta Healing, ou você aplica o Axis, aplica a constelação, certo? né? Porque Aplica N técnicas que a gente tem. De prata. Agora, quando você conhece de onde está vindo a limitação, te ajuda demais. Aí, lá no foco do trauma, né? Então, tem trabalhado com essas linhas essenciais. E conversa, né? Muita Esse conversa. olho no olho aqui é bom, né? Muita conversa. Olha que energia que passou aqui. Eu acredito que até o telespectador vai interagir muito com esse programa, porque tem acontecido isso. Tem sido mágico, sabe? Então, eu trouxe uma pessoa que fala de cores e a outra do direito quântico. As duas tiveram uma união, assim, impressionante. Porque tá pegando a farinha de dentro do mesmo saco. Não é? Não é? Sim. Então, isso... e as duas não se conheciam, se conheceram aqui,
como vocês se conheceram aqui e têm a mesma linguagem, né, da cultura de consciência. Isso foi muito bom. Gente, chegamos no final aqui. Eu espero que tenham gostado do nosso papo e até a próxima semana. Beijo.